Boker Tov, canal mostrando as origens antigas. Bom domingo para todos, né? Estou aqui nesse domingo para falar, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para entender as escrituras, né? O texto bíblico. Olha, assim, essa escritura, eu vou indicar para vocês aqui umas bíblias boas para vocês estudar. Por exemplo, a Bíblia pastoral, né? Que é usada pela Igreja Católica. Ela é muito boa para fazer estudo, muito boa, né? Tem um rodapé embaixo. Tem outra Bíblia também, Bíblia de Jerusalém, né? Edição francesa. Ela é muito boa também para fazer estudo também. Tem uma Bíblia também que é usada pelo o pessoal de Testemunha de Jeová. É muito boa para fazer estudo também, tá certo? Mas tem uma Bíblia que eu considero ela como fosse assim, quase campeã de todas, né? Apesar que a tradução também não existe tradução assim, digamos assim, 1000% exata, não existe. Mas existe tradução boa, melhores, né? Como a de Jerusalém, que nem eu falei, a Bíblia, no caso, a pastoral, né? Que é pela Igreja Católica, a Bíblia de Jerusalém, usada pela Igreja Católica, por alguns estudiosos também, né? É muito importante. E o grego interlinear, ou hebraico, da língua portuguesa. O texto interlinear é um texto quase idêntico ao texto original, por isso é chamado texto interlinear para a língua portuguesa, né? Tanto tem o grego, como também tem o hebraico, né? São, na verdade, a tradução bem feita, quase bem próxima do original. Porque para traduzir um texto, porque veja bem, cada gramática é um pouco diferente. Às vezes, na época que fizeram a tradução bíblica, houve muito problema. A pessoa trocava por palavra masculina, trocava por feminina. Aí aconteceu muito isso. Por exemplo, palavra no singular, alguém colocava no plural, né? Os artigos também identificam também os pluralis também. Houve também muitas palavras trocadas, por exemplo, verbos, né? Verbo que já tinha algo que tinha sido realizado. Quando era traduzido o verbo, alguém modificava os verbos. Isso é muito comum existiu dentro das traduções bíblicas, tá certo? Eu vou contar um exemplo. O livro de Isaías 7,14, é um exemplo, tá certo? Para vocês verem. Lá, aquele texto, vou isolar o texto, né? Tá falando ali, aqui em português, a gente entende que ali é virgem, né? Tá falando de virgem. Nas Bíblias que está em latina e nas Bíblias que está em grego, né? Paterno. Mas quando você vai analisar a Bíblia hebraica no texto mais antigo, você percebe que era outra coisa. Estava falando ali de uma mulher jovem, uma mulher nova, uma mulher adolescente. Que o texto ali fala de Harma. Eu estou contando agora um exemplo. Então existem centenas de palavras semelhantes com o mesmo problema. As pessoas trocavam substantivo, quando traduzia dava outra informação. Por exemplo, a questão do diabo, né? O povo de que ele caiu do céu. Como cai do céu, cheia da manhã, filho da aurora, aquilo ali, né? Que veio do latim a interpretação dizendo que aquilo era o diabo, foi expulso do céu, né? Mas quando você vai estudar a língua hebraica antiga, não fala, está falando do rei da Babilônia ou do rei de Tiro. Em outro texto, né? Como Ezequiel e como também Isaías, né? E era música de funeral, né? Contos poéticos de músicas funerárias que falavam sobre como cai do céu. Quando o cara fala uma música, a pessoa usa muita metáfora, né? Figura de linguagem. E depois fala que ele era um homem, não era um deus, né? Porque o rei era muito arrogante, queria ir para o céu, tal e tal. Aí feita uma interrogação. Como cai do céu cheia da manhã? Dentro da música funerária, né? Quando alguém morre, alguém fala uma música funerária. Contos funerários, né? É isso aí. Então é muito importante. Então tenha calma, tenha paciência. Se tiver acesso a estudar a língua hebraica, estude o grego, com paciência, com calma. Não se aveste. É um grande desafio entender as escrituras sagradas. Mas é maravilhoso, porque você vai ver os conhecimentos, vai analisando, lê os rodapés. A Bíblia de Jerusalém ela é boa porque ela tem um documentário aí embaixo, né? Histórico. Do período, né? Ela conta a história, quem reinou em tal ano, tal. Então é bom por causa disso, porque ela tem um rodapézinho explicando quem reinou naquele ano, em tal ano, né? Até dá pra até investigar o tempo que as profecias ali aconteceram ou não. Então dá pra gente fazer uma avaliação boa com ela. Então tenho um domingo para vocês. Yom Tov, né? Que tenham um bom domingo, tá? Toda hora vocês vejam meus vídeos, compartilhem meus vídeos, entendeu? Você sempre aciona o sino da notificação, dê um like, porque cada vez que você der um likezinho, acionar o sino, cada vídeo que eu gravar, vocês vão receber na casa de vocês também. Ok? Leitraut. Eu falei em hebraico, tchau. Leitraut.